Caríssimos alunos, estamos aqui nessa parceria com a RPTV e a Nona Direc para tratarmos de aulas relativo à história. Meu nome é Agnaldo e temos a oportunidade de vivenciarmos alguns aspectos importantes. No atual contexto da economia mundial e também no Brasil, nós estamos trazendo um assunto bastante pertinente a esse momento que nós estamos vivendo, que é a crise 29, certo? Foi uma crise econômica, mas que ela teve profundas repercussões sociais e políticas, tá? Mas antes de nós falarmos propriamente da crise, nós temos que levantar dois aspectos importantes. Que fatores geraram essa crise? A crise, ela é decorrente da superprodução do PIB norte-americano e o subconsumo da Europa no pós-guerra. A crise 29 ela ocorre no período entre guerras, de 1918 a 1939. Nesse período, nós não só vamos vivenciar a crise econômica com a queda da Bolsa de Valores de Nova York no dia 24 de outubro de 1929, mas também vivenciaremos a ascensão de regimes totalitários, tanto de direita como de esquerda. De direita, o nazifascismo, e de esquerda, o stalinismo, que nós falaremos no nosso próximo encontro. Então, como eu disse anteriormente, meus caros, nós vimos que a Primeira Guerra Mundial é o fator determinante como gerador da crise 29. Por quê? Foi um conflito bélico-militar ocorrido na Europa, certo? E que teve a participação de vários países. Havia a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, França e Rússia. Mesmo nesse contexto, a Rússia, que posteriormente, em 1917, vai deixar a Tríplice Entente para resolver a questão da sua revolução bolchevique, certo? E até esse momento ela não era socialista, tá? Por isso que ela está associada a dois países capitalistas, Inglaterra e França. E nós vamos ter do outro lado a Tríplice Aliança, com a Itália, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, tá? Para vocês terem a ideia de como se encontrava a economia norte-americana, com o final da Primeira Guerra Mundial, ela produzia 1/3 da produção mundial, tá? Em 1929, no início de 1929, os Estados Unidos já produzia 2/3 da produção mundial. Então, o que nós observamos com isso? Um aumento extremamente significativo da produção do PIB norte-americano. Por que isso? Porque, de um lado, os empresários viram que poderiam produzir em grande escala para atender não só a demanda do mercado interno, como também do mercado europeu, que tinha saído de uma guerra e que teve as suas indústrias, suas fábricas, seus campos agrícolas totalmente devastados, além da grande redução de mão de obra em consequência de mortos, milhões de mortos e milhares de mutilados, tá? Então isso reduziu a capacidade da força de produção no mercado europeu, que por outro lado levou também o quê? As mulheres a se inserir no mercado de trabalho na Europa. Mas, como todo capitalista, quando ele investe na produção, qual é o principal objetivo dele? Exatamente, a produção, a objetividade dele é o lucro, certo? Então, com o crescimento da expansão produtiva norte-americana, eles só visaram o lucro. Só que esqueceram de uma coisa importante. O quê? Que esse mercado europeu estava reduzindo a sua capacidade de produção. E, ao mesmo tempo, havia uma necessidade de fazer com que o seu mercado produtor se recuperasse. Então, o que nós tivemos? Um subconsumo. O mercado norte-americano não foi capaz de absorver essa grande quantidade de produção industrial dos Estados Unidos, e também a Europa não teve essa capacidade de absorção, o que vai gerar um grande acúmulo de produção. Se você aumenta a sua capacidade de produção, você aumenta o seu estoque e você não consegue escoar essa produção, você passa a ter o quê? Prejuízo. Exatamente, foi isso que aconteceu, certo? A economia norte-americana começou a ter um elevado grau de estoque, de mercadorias que não conseguiam ser escoadas tanto no mercado interno como no mercado externo, e isso
elevou a uma estagnação da produção industrial, certo? Uma consequência básica de todo esse processo. Então, o que nós vamos ter? A partir daí, uma grande especulação da Bolsa de Valores de Nova York, certo? O que ocorreu? Se disponibilizou uma quantidade enorme de ações em função do alto estoque dessas produções, pela ausência do escoamento dessa produção desses dois mercados que eu já me referi. Isso vai fazer que no dia 24 de outubro de 1929 ocorra a queda da Bolsa de Valores de Nova York, que terá uma grande repercussão. Trazendo para os dias atuais, o que nós vivenciamos? Mais ou menos a mesma coisa. Só que a crise que vivemos hoje não é decorrente de uma crise econômica de produção, é decorrente de uma crise epidêmica. Nós temos aí o coronavírus, o Covid-19, que está fazendo com que haja uma redução da produtividade, certo? Não só gerando desemprego, como também gerando fechamento de empresas, porque num primeiro momento nós já temos uma redução da capacidade de produção desses mercados. E não é só no Brasil, em toda a Europa, em todos os Estados Unidos. Os Estados Unidos está próximo, já ultrapassou 1 milhão de contaminados. O Brasil já vai hoje com 929 mil contaminados. Então nós estamos marchando para uma crise sem precedentes no pós-crise 29 e pós-Segunda Guerra Mundial, que foram as duas maiores crises contemporâneas, economicamente falando, tá? Vocês terem ideia, por exemplo, em 1929, após a queda da Bolsa de Valores, nós tivemos a falência de 85 mil empresas nos Estados Unidos, de diversos setores, industrial, siderúrgico, construção civil, geração de bens de consumo. Toda essa capacidade de produção agrícola, tudo isso foram fatores que levaram com que essas empresas fechassem. Esse fechamento levou à demissão de 12 milhões de trabalhadores, isso em 1929, certo? E o fechamento de 4 mil bancos nos Estados Unidos. Então, claro que isso aí teve uma repercussão muito grande, não só na economia norte-americana, mas em todo o mundo, certo? Então, por isso que isso é considerado crises sistêmicas, certo? A Primeira Guerra Mundial, a crise 29, a Segunda Guerra, tivemos mais recentemente a crise de 2008, gerada pela a questão do setor imobiliário nos Estados Unidos, e agora nós estamos vivenciando essa questão gerada por essa pandemia do coronavírus, certo? Dada a previsão de diversas quedas de diversas indústrias e produções em diversos países, certo? Quedas no PIB em torno de 5 a 8 a 9% neste ano, com a recuperação no próximo ano, que ainda é inquestionável a sua debilidade. Por quê? Porque não há garantia de recuperação dessa economia nesse momento. Tivemos agora recentemente, a Nova Zelândia tinha há uma semana dito que não havia mais casos do coronavírus. A primeira-ministra até comemorou numa grande entrevista, mas ontem apareceram 2 novos casos vindo de fora, né? Pessoas que tinham vindo, desembarcado na Nova Zelândia, oriundas da Inglaterra. Então, esses fatores, nós estamos vendo aí que diversos países que estão afrouxando seu isolamento social, está havendo um aumento dessa contaminação, o que levará, consequentemente, se não houver um controle mais exato, a uma próxima amplitude de o que os médicos, os cientistas chamam de segunda fase, tá? Então, voltando à nossa crise de 29, havia uma necessidade de que o mercado e de que o governo norte-americano tomasse uma atitude que gerasse mecanismos e meios para a recuperação econômica. É aí que surge a conhecida política do New Deal, né? Desempenhada pelo presidente Roosevelt dos Estados Unidos, certo? Em que consistia essa política do New Deal? Era momentaneamente se tirar as políticas e os métodos liberais, entrar com novos métodos keynesianos, certo? Isso implicaria em quê? Em que o Estado passaria a controlar a produção, certo?
industrial, de um modo geral, mas o mercado continuaria livre, certo? É o que alguns economistas chamam de estatização de mercado. Não é os meios de produção que são estatizados, de forma nenhuma. A propriedade privada dos bens de produção foi mantida, certo? Mas o Estado passou a controlar a produção. De que forma? Estabelecendo um índice de crescimentos anuais. Por exemplo, o que nós vemos hoje? Várias economias ditas liberais, elas estabelecem de um ano para o outro metas de crescimento em diversos setores da economia. Crescimento, por exemplo, da indústria metalúrgica de 1%, da siderurgia 2%, da indústria da construção civil 4%, da indústria têxtil 5%, da indústria naval 6%, e controlando essa produção, qual é o principal objetivo? Exatamente, evitar a superprodução, porque essa superprodução, não tendo correspondente escoamento do que foi produzido excessivamente, vai gerar uma crise econômica. Foi o que aconteceu em 29 e o que se caracterizou pelas diversas etapas posteriores até os dias de hoje. Então, nós temos hoje o que? Ainda a manutenção dessa postura em que os governos capitalistas, ditos liberais, controlam a produção em vários setores de sua economia para evitar uma nova crise de 29. E, por outro lado, o Estado norte-americano, o governo, implementou a absorção dessa mão de obra que estava disponível. Lembre-se que nós falamos anteriormente para vocês que essa fase, somente nos Estados Unidos, gerou 12 milhões de desempregados. Então, havia uma necessidade de absorver parte dessa mão de obra. Qual foi a alternativa encontrada pelo presidente Roosevelt? Grandes obras públicas, certo? Hidrelétricas, rodovias, ferrovias. Por exemplo, é nesse período que serão construídas grandes ferrovias e rodovias transcontinentais, unindo o leste dos Estados Unidos ao oeste dos Estados Unidos, como a Rota 66, uma grande rodovia que corta o território norte-americano de leste a oeste. Tá? E outras coisas também importantes foram ações sociais, certo? Além de seguridade. Por exemplo, no Brasil nós sabemos que quando as pessoas são desempregadas, elas podem dar entrada no auxílio-desemprego, que por 6 meses ele recebe o percentual proporcional ao tempo de contribuição e de trabalho exercido por ele em determinada empresa, desde que esse trabalhador esteja o quê? Com a carteira de trabalho assinada, seja o chamado trabalho formal. Por exemplo, hoje no Brasil nós estamos numa média de 12 milhões de desempregados, só aqueles que possuíam carteira assinada, fora aqueles que estão na informalidade, certo? O que gera em torno de um número total de 38 a 39 milhões de pessoas sem atividades econômicas remuneradas no Brasil. Algumas momentaneamente, por serem profissionais qualificados, estarem desempregados, e outros por serem pessoas que não são devidamente qualificadas e que vivem do chamado biscate, bico, certo? Que é uma grande parcela. Nós podemos constatar isso aí, por exemplo, com o programa de ajuda a essas pessoas pelo governo federal, que englobou um número efetivamente em torno de 50 milhões de pessoas, com direito a receber o auxílio emergencial de R$600, certo? Embora esteja existindo alguns furos, algumas trambicagens, mas infelizmente no Brasil isso é normal, entre aspas, não seria o Brasil, certo? Porque nós temos no Brasil uma cultura injetada no nosso sangue que é de levar vantagem. Todo mundo quer levar vantagem sobre o outro pelas coisas mínimas que forem, mas é aquela velha história, como diz uma letra de um famoso samba: malandro é malandro e otário é otário, ou vice-versa, tá bom? Mané é mané e esperto é esperto, tá? Então eu trouxe 3 questões aqui para nós podermos discutir e enfatizar mais essa crise 29. Na primeira questão nós indagamos o seguinte: a crise de 1929, iniciada nos Estados Unidos, deve ser entendida como? Então nós temos aqui 4 opções em que respondam
o que nós estamos indagando no sentido de que fator geraram essa crise 29. Então, a primeira alternativa, a letra A, diz o seguinte: decorrente da dependência da economia americana em relação à mundial. O que vocês acham? Claro que essa alternativa nós podemos descartar, porque era o inverso. A economia mundial que dependia da economia americana, certo? No sentido de que a economia americana ela estava sólida, em plena expansão, em um aumento de produtividade muito grande, certo? Então ela não estava com relação à economia mundial, tá? E nós podemos esquecer sempre, lembre-se disso, a crise 29 é gerada por fatores decorrentes da Primeira Guerra Mundial, certo? E da superprodução do mercado produtivo americano e o subconsumo do mercado, não só interno americano, como também da Europa, ok? A alternativa B diz o seguinte: de um mau planejamento dos economistas adeptos do liberalismo. Não houve um mau planejamento, era um planejamento decorrente das teorias liberais. Qual é o máximo da teoria liberal? A lei da oferta e da procura. O próprio mercado ele se rege por essas normativas, certo? Isso aqui é um exemplo. Eu costumo falar isso para vocês em outras ocasiões. Na época que tem um inverno considerável, que possibilita a produção, se você chegar numa feira livre, 1 quilo do feijão verde, debulhado, você pode adquirir a 5 a 6 reais. Na época da seca, ele passa a custar 10, 12, 15 reais, certo? Tem a lei da oferta e da procura que normatiza o liberalismo econômico de Adam Smith, tá? A lei da oferta e da procura, não é isso. A letra C, uma crise do sistema capitalista que, produzindo para o lucro, sem que os consumidores tivessem condições de consumir. É exatamente. A excessiva produção industrial e a falta do consumo que gerou estoques elevados vai fazer com que gere essa crise, desencadeando desempregos, falências, certo? E outra série de coisas negativamente. Então, uma alternativa para essa primeira questão é a letra C. E o que diz a letra D? Vou só dizer aqui para vocês. Um erro na tentativa de recuperação econômica idealizado pelos liberais. Não foi isso. Não foi a recuperação econômica que gerou a crise. Pelo contrário, essa recuperação econômica ela vai existir pós-crise, mas não baseada nos princípios liberais, baseada no princípio keynesiano, onde o Estado vai controlar a economia, a produção. Ok? Na questão 2, temos uma coisa aqui interessante. Ele indaga: que relação podemos estabelecer entre a crise de 1929 com a Primeira Guerra Mundial? Isso aqui é muito simples, né? Em função da destruição da capacidade de produção do mercado europeu e, ao mesmo tempo, de sua capacidade de consumo, vai fazer com que ele gere essa crise, porque os Estados Unidos vão aumentar sua produção, visando atender a necessidade de escassez de produção do mercado europeu, só que, ao mesmo tempo, eles esquecem de que esse mercado europeu tinha, consequentemente, também reduzido a sua capacidade de consumo, o que gera um elevado estoque, ocasionando a crise, tá? Que teve repercussões, repito, não só econômica, mas também repercussões sociais e políticas, que vão desencadear, por exemplo, durante todo o restante das décadas seguintes, de 30 e de 40, os movimentos totalitários, o nazifascismo e o socialismo, e, consequentemente, a Segunda Guerra Mundial, tá? E na terceira questão, que paralelo podemos estabelecer entre a crise 29 e a atual crise econômica vivenciadas pelas economias, tanto capitalistas como as socialistas? Bem, claro que eu estou me referindo ao quê? A atual crise gerada pela pandemia, certo? Essa crise do coronavírus, em que nós já ressaltamos que está gerando redução do PIB de diversas potências econômicas, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, China, certo? Países que terão uma redução em torno de 5 a 6% do PIB deste ano.
E o Brasil se projeta uma queda industrial em torno de 7 a 9%. Então, essa é uma crise significativa. Tá? Se nós juntarmos todos esses percentuais e todas essas economias globais, nós vamos ver que ela é de repercussão mundial. Ela não só se restringiu ao capitalismo norte-americano ou europeu, ela se expandiu por todo o mundo. Por quê? Porque nós vivemos numa economia altamente globalizada, onde nós temos que os agentes econômicos são interrelacionados e que qualquer crise econômica, numa determinada economia um pouco mais desenvolvida, repercute na todas as demais. Por exemplo, em 2008, a crise do setor imobiliário norte-americano, que era uma crise interna, desencadeou uma série de crises econômicas de 2009, 2010, certo? E muitos economistas consideram a década de 2010 a 2020 como uma década economicamente deficitária, porque foram poucos os países que tiveram condições de recuperar economicamente falando, tá? Então, a crise de 29, ela não só repercutiu nos países capitalistas, certo? Ela também atingiu em menor intensidade as economias socialistas, no caso da União Soviética na época, certo? Mas isso aí é uma outra situação que nós iremos falar no nosso próximo encontro, tá? Mas atualmente a China, por exemplo, que é um grande exemplo de economia socialista, ela teve a repercussão da crise gerada pela pandemia, certo? Porque até mesmo a pandemia iniciou-se na China, na cidade de Wuhan, certo? E que nós estamos vendo que atualmente Pequim, a capital da China, está com o ressurgimento dessa pandemia lá, que já acreditavam ter passado essa fase de expansão e contaminação. Tá bom, pessoal? Agradeço a paciência e a participação de vocês. E no próximo encontro nós falaremos de outra coisa também bastante pertinente à nossa situação política que nós vivemos hoje, que são o surgimento dos movimentos totalitários, que eu já falei, e também o antagonismo político e ideológico que já existiu no Brasil durante o governo Getúlio Vargas. Movimento de extrema direita e de extrema esquerda que ocorreram no Brasil durante um período que antecede o Estado Novo, certo? O governo constitucional Getúlio Vargas. Mas nós falaremos disso no próximo encontro, em que nós vamos ressaltar alguns aspectos importantes e fazer uma inserção do que nós vivemos hoje em termos de política e ideologia. Um abraço, muito obrigado, e espero contar com a participação de vocês no nosso próximo encontro.